Olá, iremos apresentar a Carta de Florença. Bom, mas afinal, o que é a Carta de Florença e qual que é a sua importância? Bom, é um documento que foi elaborado através de uma reunião em Florença, por isso teve a origem desse nome, por conta do local. A reunião foi feita em maio de 1981, porém, somente em 15 de dezembro do ano seguinte que ela foi redigida e registrada. A carta foi elaborada com o intuito de fazer melhorias referente aos jardins históricos. Em sua criação, estava reunido no Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, conhecido como ICOMOS, o Comitê Internacional de Jardins e Sítios Históricos. E neste encontro foi elaborado definições e objetivos que ficam classificados como artigos. Na carta original se encontra 25 artigos, e no decorrer desse trabalho iremos apresentar brevemente sobre eles. O jardim histórico ele se define como um monumento de composição formal arquitetônica e vegetal e contém interesse público. Por se tratar de um material vegetal, o desenho de sua paisagem pode se considerar como perceptível e renovável, resultando assim em um grande equilíbrio e um movimento cíclico das estações e do desenvolvimento da própria natureza. E por ser um elemento vivo, foi criado regras específicas nos destaques de sua composição. Dentre eles são os planos e os diferentes perfis de terreno, a sua massa vegetal, que é a sua essência, seu volume, seu jogo de cor, seu espaçamento e suas alturas respectivas, como também as características das vegetações em seu entorno, como a água, as próprias plantas e os elementos que compõem um todo no visual, como também as manifestações e as idealizações de culturas, estilos, marcos, momentos e entre outros. Pode-se considerar também um jardim histórico independente da sua dimensão, e o jardim não pode ser desconectado do seu meio de origem. E para sua própria proteção, os jardins devem ser identificados em sua preservação e ter cuidados específicos com profissionais que entendem realmente de cada tipo de vegetação. Como ocorre a sua manutenção, conservação, restauração e reconstituição? Bom, para isso deve-se considerar o jardim como um todo, com todos os seus elementos, para que a sua manutenção seja efetivada e não invasiva ou que altere a sua originalidade. Por isso, deve-se manter o cuidado contínuo e, quando necessário, substituir alguma planta ou algum lugar pontual que tenha sido afetado. As substituições devem ser feitas de forma minuciosa, com pesquisa, revisão, para que a sua conservação seja realmente feita com excelência. Não se deve tirar elementos arquitetônicos sem a comprovação de suas necessidades, do porquê precisa tirar certos pontos ou elementos arquitetônicos. E qualquer medida na estrutura a ser feita não deve pôr em risco a conservação do meio ambiente em que o jardim originalizou. No artigo 14 também diz que o jardim histórico deve ser conservado em um ambiente apropriado. Qualquer modificação no meio físico que coloque em perigo o equilíbrio ecológico deve ser proibido. Essas medidas referem-se ao conjunto da infraestrutura, sejam elas internas ou externas, canalizações, sistemas de irrigação, caminhos, estacionamentos, cercas, dispositivos de vigilância, de exploração e entre outros. Como ocorre a restauração e reconstituição? Qualquer conservação só será entendida após de um estudo aprofundado
feita escavações, coletas e todos os tipos de documentos, e somente após isso o estudo será submetido a um exame e a necessidade, a aprovação que deve ser feita através de um especialista. A vegetação, ela deve respeitar a distribuição das vegetações e os estudos de cada plantação, ou seja, tem que saber realmente qual que é o tipo de clima que a planta se adequa, qual que é a época do ano em que realmente a planta ela dá frutos ou que dê alguma flor específica, para que não venha privilegiar uma época a custo de outra. E quando o jardim é afetado por um todo, ou seja, completamente, não poderá fazer a restituição ou a qualificação do jardim histórico. Como o jardim deve ser utilizado? O acesso dele tem que ser moderado devido à fragilidade de cada planta e a fim de preservar a mensagem cultural. O jardim também deve ser um lugar tranquilo e silencioso. Por conta disso, não deve-se fazer eventos festivos ou qualquer tipo de evento que venha causar muito barulho e provocar um fluxo muito grande de pessoas. Quem faz a proteção legal e administrativa? Cabe às autoridades responsáveis saber as orientações de pretéritos e adaptar as medidas legais e administrativas para proteger os jardins históricos. Cabe legalmente às autoridades as composições financeiras para manutenção e conservação, restauração dos jardins. A seguir, iremos apresentar alguns exemplos de jardins que realmente se encaixam na descrição de jardins históricos.